Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus, à destra do Todo-Poderoso, do nosso Criador, e intercede por nós ali, naquele lugar, no Santo dos Santos. Eu quero te falar hoje a respeito de uma palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo de 1 a 6. Está escrito assim: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Até aqui. É uma palavra muito forte e muito direcionada. Deus estava falando ali com o povo de Israel a respeito do que ele iria fazer com aquele povo. E conosco não é diferente nos dias de hoje, porque nós somos o barro e ele é o oleiro. E cabe a Deus fazer como lhe apraz, e não a nós questionarmos, mas simplesmente nos deixar moldar por Deus. E para que isso aconteça, existe certos momentos de dificuldades, muitas vezes de desconforto e de medo. E são alguns sentimentos que nós passamos quando estamos passando ali diante dessa situação, ali como Moisés diante do Mar Vermelho. E Deus, na misericórdia, Ele nos ajuda a passar por todas as fases e dificuldades da nossa vida. Mas cabe a nós termos essa fé e termos essa obediência, assim como Jeremias. Porque ele falou para Jeremias: levante-se. E Jeremias se levantou. Ele reagiu, ele se posicionou, porque ele sabia que Deus tinha uma grande obra para ser feita. E ele fazia parte dessa grande obra. As lutas vêm, as dificuldades, os traumas, as dores, as machucaduras, é necessário e faz parte da nossa história para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ser o vaso que realmente Deus quer. E Ele fala para que a gente não se prostre, mas simplesmente obedeçamos, né? Levantar como Jeremias, ir até a casa do oleiro, dobrar o nosso joelho, buscar em Deus qual é o desejo do coração dele, para que a gente tome a forma do jeito que Deus quer. E quando ele desceu, isso significa também humildade, ser humilde na presença de Deus. E assim Deus vai nos revelar na intimidade, na hora que a gente desce, na hora que a gente vai ali buscar a Deus, Ele nos revela como um Pai de amor o desejo do coração, o que Ele quer que nós façamos diante da circunstância, que posicionamento nós devemos tomar. E Jeremias obedeceu. Jeremias levantou-se e Jeremias foi até a casa do oleiro. E quando ele estava lá na casa do oleiro, ele viu o oleiro amassando o barro, fazendo o vaso como ele queria fazer. E o barro era ali, estava nas mãos ali do oleiro, e ele simplesmente obedecia. O barro não podia fazer nada. Quem mandava era ali, era a mesa ali do oleiro, era o pé ali do oleiro, a mão do oleiro, era que mandava. E assim é Deus na nossa vida, é Ele que tem a direção. Cabe a nós sermos vaso, cabe a nós sermos barros para sermos transformados em vaso. A casa do oleiro, o ide, o vai, né? Estar na presença de Deus, estar buscando, né, o que Deus tem para nós, deixar que Ele fale, abrir os nossos ouvidos, não apenas falar, mas também ouvir o que Deus
tem para cada um de nós, porque Ele tem um projeto, Ele tem um plano e muitas circunstâncias nós precisamos atravessar e passar antes que a vontade perfeita de Deus se cumpra em nós, antes que nós nos tornemos vasos perfeitos na mão dEle. E o nosso posicionamento de ouvir a voz de Deus, e quando a gente desce, nós recebemos de Deus os seus propósitos e os seus segredos, aquele que é só para nós, aquela estratégia que é só para nós, aquele olhar que Deus quer que nós olhemos, que é só para nós, é aquele ouvir a voz de Deus e nos transportarmos até o lugar que Deus quer que nós estejamos. Tudo isso é na intimidade, tudo isso é descendo na casa do oleiro, tudo isso é buscando que o nome do Senhor seja glorificado, tudo isso é para que nós venhamos viver o grande e poderoso milagre de Deus. E finalizando, colocar em prática tudo o que Deus tem nos ensinado, toda a palavra que nós temos ouvido, tudo que Deus tem nos ensinado no decorrer da nossa história, amar a Ele sobre todas as coisas, nos amar o próximo e fazer o que é certo, o que é correto e o que é justo, para que o nome dEle seja glorificado em nós. E assim, nós receberemos de Deus ao barro perfeito, o vaso perfeito. Nós seremos o vaso que agrada aos olhos dos homens. Podemos não até ser perfeitos, mas sabemos que nós agradamos ao Pai que nos ama e que nos conduz à vitória. Amém. Um beijo, Deus abençoe, um dia de paz.